A primeira vez que percebi que algo estava errado foi pela forma como ele não piscava. Eu estava a equilibrar 3 pratos no meu braço esquerdo, um hábito que aperfeiçoei ao longo de 3 anos no Luty's, um restaurante escondido na estreita barriga do North End de Boston, onde a iluminação era sempre muito fraca e as manchas de vinho nas toalhas de mesa eram usadas como medalhas de honra. Os pratos continham vipicata, linguine Elner Nero e um risoto que levou Marco 40 minutos a mexer cuidadosamente. Os meus pés doíam. A parte inferior das minhas costas cantava uma canção familiar de reclamação. E então olhei para ele. Ele estava sentado na cabine do canto, aquela com vista para as 2 portas. Eu tinha notado antes mesmo de servi-lo, sozinho, com um fato caro que parecia ter sido feito sob medida para o seu corpo. Cabelo escuro com fios grisalhos nas têmporas, embora o seu rosto fosse muito esculpido, muito afiado para ser velho. Na casa dos 40, talvez. O tipo de rosto que fazia os outros homens no restaurante virarem-se ligeiramente, registrarem algo e depois desviarem o olhar. A dominância transparecia nos seus ossos, mas os seus olhos, meu Deus, os seus olhos nunca se desviaram da rua lá fora. A maioria das pessoas no Lucia eram românticos ou clientes habituais, ou ambos. Casais inclinados tão perto que os seus copos de vinho pareciam fundir-se. Empresários a rir demasiado alto. Famílias italianas mais velhas que frequentavam o restaurante desde antes de eu nascer. Este homem não era nada disso. Ele estava imóvel, completamente imóvel, da mesma forma que um predador fica imóvel. Entreguei os pratos na mesa 6. O casal de idosos comemorava o seu aniversário. As suas mãos tocavam-se sobre a cesta de pão. E senti o peso da atenção dele mudar. Não diretamente para mim, apenas consciente do meu movimento pelo espaço. A consciência fez a minha pele arrepiar-se. Estás a olhar, disse a minha colega Dia, passando por mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela estava a falar do casal que celebrava o aniversário, mas eu sabia que ela se referia a ele. Não estou. Mas estava, ou melhor, estava lá a tentar não estar, o que era o mesmo que olhar fixamente, da mesma forma que as pessoas olham para acidentes de carro. Ele pediu a sua comida através do Marco, que saiu da cozinha como um fantasma quando este homem simplesmente levantou um dedo. Um dedo. Nunca tinha visto o Marco mover-se tão rápido, sem menu, sem perguntas sobre preferências. Marco apenas acenou com a cabeça e desapareceu. Risoto, murmurou Marco quando voltou para a cozinha. Vê, o vinho, o Baro 1989. Como é que sabe? Perguntei. As mãos de Marco pararam sobre a sua bancada. Ele era velho, ancião, realmente era dono do Lucia's há 30 anos. E os seus olhos tinham aquele olhar que os homens velhos têm quando se lembram de algo que gostariam de poder esquecer. Alguns homens, disse ele baixinho, você simplesmente sabe o que eles querem. Eu deveria ter perguntado mais. Eu teria perguntado, mas a correria do jantar chegou como uma onda. E na hora seguinte eu me perdi naquela estranha dança do serviço. A memória muscular, o sorriso que vivia no meu rosto, a geometria cuidadosa dos pratos, talheres e copos de vinho. Era o tipo de trabalho que deixava a mente vagar enquanto o corpo permanecia preciso. A minha mente vagueou até a mesa do canto. Ele comia devagar, cada garfada deliberada. Reparei que ele não verificava o telemóvel, porque toda a gente verificava os telemóveis, mesmo as pessoas que fingiam não o fazer. Ele não se mexia. Não conversava com a única empregada que o servia. Simplesmente existia naquele espaço como se fosse seu, o que, como mais tarde descobri, era a única forma que ele conhecia de existir em qualquer lugar. Quando levei a conta, certifiquei-me de não olhar diretamente para ele. Obrigado, disse ele. A sua voz era baixa, com textura de pedra desgastada pelo tempo. Ela pousou em algum lugar no meu peito e não se moveu. Claro, disse eu, e pude ouvir-me suando profissional, distante, o que era bom, porque eu estava a começar a não sentir nenhuma dessas coisas. Posso trazer-lhe mais alguma coisa? Não. Mas ele olhou para mim naquele momento. A sério? Olhou, e naquele momento, o restaurante pareceu reduzir-se apenas àquela cabine de canto. A luz da vela incidia na borda do seu queixo. As suas pupilas eram tão escuras que pareciam engolir a luz. Ele tinha uma cicatriz que ia da maçã do rosto até a borda da boca, fina como um fio.
E eu me perguntei que tipo de violência deixaria uma marca tão precisa. Não é daqui, disse ele. Sou. O que quer dizer? A maneira como se move, como se estivesse a pedir desculpa aos móveis. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. De onde é? Ninguém me tinha perguntado isso em 3 anos de serviço. Ninguém tinha olhado para mim como se eu fosse um problema que valesse a pena resolver. Portland, respondi. Vim para Boston para estudar. Fiquei. O que estudaste? Linguística. A sua expressão mudou. Algo passou pelo seu rosto. Interesse ou reconhecimento, ou algo que eu não sabia nomear. Línguas, sim. Quais? Inglês, italiano, espanhol, um pouco de português. Ele ficou em silêncio por um longo momento. É um conjunto de habilidades raro, disse ele finalmente. Para uma empregada de mesa. Não havia julgamento nisso, apenas um facto. Da mesma forma que se poderia observar que o céu era azul ou que a água corria para baixo. Bem, disse eu, porque aprendi a desviar a atenção com leveza. A carreira em linguística não está propriamente em alta. Poderia estar. Ele desviou o olhar para a rua, à procura da pessoa certa. Deixei a conta. Não devia ter olhado para trás, mas olhei. Ele estava a ler algo no telemóvel, depois algo que fez o seu maxilar apertar. E naquele momento, eu vi. A rachadura na quietude. Foi breve, um flash de algo afiado e perigoso, como ver as pupilas de um predador dilatam-se logo antes de ele se mover. O meu coração fez uma coisa estranha. Ele tropeçou. Quando ele saiu, pagou em dinheiro. Deixou uma gorjeta de $50 numa refeição de $90. E enquanto caminhava em direção à porta, o telemóvel tocou. Ele atendeu antes do primeiro toque terminar, como se estivesse à espera. Vê, disse ele. Wondo italiano, mas não o italiano dos turistas ou dos ítalo-americanos. O italiano de alguém para quem era sangue e primeira língua. Não ouvi o resto da conversa. Ele tinha ido embora, mas senti naquele momento aquele pequeno arrepio quente na nuca. A sensação de que algo tinha acabado de mudar de uma forma que eu não compreendia, que eu tinha sido marcado, identificado, notado de uma forma que significava algo. Marco saiu da cozinha e começou a limpar o balcão. Ele não olhou para mim, mas as suas mãos moviam-se mais lentamente do que o habitual. Não deve servi-lo novamente, disse ele. O quê? Se ele voltar, avise a Dia. Qualquer pessoa menos você, Marco. Do que você está a falar? Ele finalmente olhou nos meus olhos, e à luz refletida das velas nos espelhos antigos de Lucia, ele parecia assustado. Aquele homem, disse ele baixinho, não é o tipo de pessoa que percebe as coisas por acaso. Ele percebeu você. E agora que percebeu, ele parou de falar, balançando a cabeça. Agora você está dentro do mundo dele. Quer queira, quer não. Isso é loucura, eu disse. Mas as minhas mãos tremiam enquanto eu limpava a mesa onde ele se sentara. Marco estava errado. Ele tinha que estar. Só que não estava, porque 3 noites depois, quando eu voltava para casa a pé pelas ruas chuvosas do extremo norte, meu trajeto habitual pela Salem Street em direção ao meu apartamento, eu o vi novamente. Ele estava parado debaixo de um toldo do outro lado da rua, fumando um cigarro, observando-me. E dessa vez eu tinha certeza de que ele estava esperando. Não corri. Esse foi o primeiro erro, e pensei nisso 1000 vezes desde então. Se tivesse corrido, talvez isto não tivesse acontecido. Mas a minha mãe criou-me para ser educado, para enfrentar as coisas diretamente, para não fazer cena. Então, parei de andar. Virei-me. Olhei para ele do outro lado da rua encharcada pela chuva, enquanto a cidade cantava a sua canção noturna indiferente ao nosso redor. Ele largou o cigarro e atravessou a rua em minha direção. Mesmo agora, sabendo o que sei, não consigo explicar adequadamente a dualidade daquele momento. O medo e a atração existiam simultaneamente, como 2 correntes no mesmo corpo de água. O meu instinto de sobrevivência gritava. Tudo em mim que descendia de pessoas que entendiam o perigo o reconhecia nele. E, no entanto, havia algo mais. Algo que o reconhecia da mesma forma que se reconhece uma música que se esqueceu de amar. Sou Dante Russo, disse ele quando chegou até mim. Sem preâmbulos, sem desculpas por me seguir. Apenas o seu nome oferecido como moeda de troca. E você vai me dizer o seu. Não é uma pergunta. Ouvi-me dizer. A maneira como você formulou isso. Ele sorriu.
Apenas um leve curvejar no canto da boca. Você é o observador. Isso é bom. Bom para quê? Para se manter vivo perto de mim. A chuva estava mais forte agora, encharcando a minha camisa de trabalho. Eu deveria estar com frio. Em vez disso, sentia como se estivesse a arder. Não sei o que você quer. Sim, você sabe. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu cheiro. Colônia cara misturada com fumo de cigarro e algo mais. Algo como couro e pólvora. Você quer saber por que estou aqui? Por que te segui até casa? Porque não consigo parar de pensar na forma como disseste linguista à minha mesa, como se fosse um segredo do qual te envergonhavas. Eu nunca disse que não. Ele concordou. Não o disseste. Tu viveste isso. Sempre que servias alguém, traduzias não apenas as suas palavras, mas o que elas significavam. A mulher do vestido azul estava a mentir ao marido sobre onde tinha estado. O casal de idosos casado há 40 anos e ainda apaixonado, o que é a coisa mais rara neste mundo. Ele fez uma pausa. E eu? Tu sentiste que algo estava errado antes que o teu cérebro pudesse perceber. Havia passos por perto. Alguém a passar com um cão. Dante nem sequer desviou o olhar de mim. Tu não estás seguro, eu disse. As palavras vieram de algum lugar profundo, um lugar que sabia das coisas antes que eu as compreendesse. Seja o que for isto, não é seguro. Não, ele concordou. Não é, mas não estou a oferecer-te segurança. Estou a oferecer-te algo completamente diferente. O quê? Um propósito? Proteção? O tipo de vida em que nunca mais terias de servir outro risoto medíocre a pessoas que nunca se lembrarão do teu nome. Ele estendeu a mão e colocou uma madeixa de cabelo molhado atrás da minha orelha. A sua mão estava quente. Quente era a última coisa que eu esperava dele. Vem comigo. Ir para onde? Para longe daqui. De agora para um lugar onde tu és importante. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter fugido. Eu deveria ter feito muitas coisas que poderiam ter mudado a trajetória do que aconteceu a seguir. Mas, em vez disso, ouvi me perguntar: por que eu? Tu provavelmente nunca me viste antes daquela noite. Há 6 meses que observo este restaurante, disse ele. Observo todos os que lá trabalham, todos os que lá comem, tentando compreender a interseção das pessoas no poder naquele bairro. E então saíste da cozinha carregando risoto como se fosse algo sagrado. E eu sabia que eras diferente. Diferente como? Diferente como alguém que vê o mundo em linguagens, no espaço entre o que as pessoas dizem e o que elas querem dizer. Tenho um problema, Bella, e acho que você pode ser a única pessoa em Boston que pode resolvê-lo. Que tipo de problema? A sua expressão endureceu. O tipo que mata pessoas. O tipo que envolve um antigo juramento escrito em italiano que ninguém na minha família consegue traduzir completamente, porque a língua mudou e o significado se perdeu. O tipo que determina quem vive e quem morre no mundo em que eu habito. No mundo em que ele habitava. Não é uma metáfora, não é uma piada. As suas palavras pairavam no ar encharcado pela chuva entre nós, como uma confissão. Tu és. Não consegui dizer, não consegui formar a palavra. Sim, ele disse baixinho. E agora sabes o que eu sou. Tens 3 opções. Podes ir embora, fingir que isto nunca aconteceu. Voltar para o teu apartamento e a tua vidinha. Não vou impedir-te, nem vou seguir-te. Essa é a primeira opção. E as outras? A segunda opção é ir à polícia. Contar-lhes sobre o homem que a seguiu, que disse coisas ameaçadoras. Eles vão registrar a ocorrência. Nada vai acontecer porque sou muito cuidadoso com o que digo e como digo, e então vou desaparecer da sua vida para sempre, o que provavelmente será melhor para si. Isso não parece uma escolha real, eu disse, não, Sam-se. Não é, não realmente. Ele aproximou-se e a chuva caiu entre nós como um véu. A terceira opção é vires comigo. Ouvires o que tenho para dizer. Decidires se queres ajudar-me com este problema. E em troca entrares num mundo que não poderás deixar de ver. Onde as regras são diferentes. Onde a violência às vezes é apenas a linguagem que falamos. Podes morrer nesse mundo, Mia. Deves compreender isso. Por que razão irias querer alguém assim na tua vida? Alguém que terias de proteger. Porque proteger é a única coisa que sei fazer agora. Os olhos dele estavam mais escuros agora, e havia algo de quebrado neles.
porque o antigo juramento que a minha família fez há 400 anos está a desmoronar-se. E tenho 12 homens que seguiriam esse juramento até a morte se soubessem o que ele significa. E tenho a sensação de que és a única pessoa que poderia dizer-lhes isso. A única pessoa que poderia traduzir não apenas as palavras, mas o peso delas. Eu estava a tremer. Não de frio, mas de outra coisa. Algo que parecia reconhecimento, como o destino, como o momento antes de cair. Se eu disser sim, sussurrei. O que acontece então? Então ele disse, e segurou o meu rosto com as duas mãos com uma gentileza que parecia impossível para alguém com a sua aparência. Tornas-te a pessoa mais importante na vida de um homem muito perigoso, e eu torno-me a razão pela qual sobrevives ou não. Ele beijou-me então, na chuva, numa esquina no extremo norte, onde qualquer pessoa poderia ter nos visto. E senti como se estivesse a atravessar uma fronteira da qual não poderia voltar. Quando se afastou, estava a sorrir. Não era o pequeno sorriso do restaurante. Era um sorriso verdadeiro e completo que transformava todo o seu rosto. Vamos, disse ele. Vou levar-te a um lugar quente. Seguiu até um carro, um Mercedes preto que surgiu da escuridão como o ronronar de um predador, e não olhei para trás para o apartamento que chamava de lar há 3 anos. Estava a entrar no mundo dele. No momento em que a porta do carro se fechou, compreendi que nunca mais seria comum. A cobertura ficava num prédio do qual eu nunca tinha ouvido falar. Um daqueles lugares em Boston que o dinheiro antigo construiu e o dinheiro novo não conseguiu comprar. 42 andares de vidro preto e mármore que pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. O elevador subiu em silêncio. Dante ficou ao meu lado, com a mão na minha cintura, e eu podia sentir o seu batimento cardíaco através daquele pequeno ponto de contato. Era constante, sem medo. O meu batia forte, como se quisesse escapar. Antes de entrarmos, disse ele enquanto subíamos, precisas de entender uma coisa. O que estás prestes a ver, estou a mostrar-te isso porque quero que entendas o que eu sou, não o que as pessoas dizem que eu sou. O que eu realmente sou. E o que é isso? Um homem que se esforça muito para não destruir tudo em que toca. As portas do elevador abriram-se para um corredor que levava a uma única porta. Ele tirou uma chave de verdade, não um cartão, e destrancou-a. Tudo nele era deliberadamente antiquado. Eu descobriria isso mais tarde, uma rejeição da modernidade, das câmaras e dos sistemas de rastreamento e da vulnerabilidade que eles implicavam. A cobertura era linda de uma forma que doía olhar. Janelas do chão ao teto mostravam toda a cidade estendida abaixo de nós, como uma placa de circuito de luz. Uma biblioteca com 2 andares de altura. Livros encadernados em couro que pareciam nunca ter sido lidos, mas que tinham sido cuidadosamente escolhidos. Móveis que não combinavam, mas que de alguma forma funcionavam com o minimalismo moderno ao lado de peças antigas, como se diferentes épocas coexistissem no mesmo espaço. E sobre uma secretária de mármore no centro do escritório, iluminada por um único candeeiro, estava um livro antigo. Foi isso que o trouxe aqui, disse Dante. Não fui eu. Que me aproximei lentamente. O couro estava tão velho que estava quase preto, rachado como pele envelhecida. As páginas eram de pergaminho, e a caligrafia era linda, aquela escrita italiana medieval que parece existir entre a caligrafia e a arte. E na parte inferior de cada página, repetida numa borda que formava quase uma oração, havia uma frase que eu conseguia ler, mas não compreendia totalmente. O sangue não pode ser traído. Traduzi lentamente. O sangue é a lei é a morte. Olhei para ele. Não é exatamente a morte. É mais como um fim ou uma conclusão, mas de uma forma muito específica, como um julgamento final. Continue a ler. Virei mais páginas. O texto era denso, escrito numa espécie de italiano poético que tinha elementos arcaicos que eu tinha de analisar cuidadosamente. Contava a história de gerações de uma família que fizeram um juramento, ligando-se uns aos outros, não apenas através do sangue, mas através de um pacto que parecia quase religioso. A linguagem estava impregnada de simbolismo. O solo de Nápoles, o mar que os rodeava, a igreja que os abençoava e condenava. Isto é lindo, ouvi-me dizer. Isto é, fiz uma pausa procurando a palavra certa. Isto é profundo. Quem escreveu isto compreendia algo sobre pertencer, sobre o peso de escolher a família acima de tudo o resto. Leia a última página.
Eu li e fiquei sem fôlego. A última entrada tinha a data de 400 anos atrás e não era da mesma mão que o resto. Era áspera, apressada, escrita com o que parecia ser sangue verdadeiro. A tinta, ou qualquer que fosse o líquido usado, tinha ficado castanho escuro e a caligrafia estava trêmula. Ilang Sangar Adesso Laort, traído por aquele que eu amava mais do que a minha alma. Sangue exige sangue. A lei foi quebrada agora. A morte é o único caminho. Alguém quebrou o juramento. Eu sussurrei. Alguém o quebrou. Dante confirmou, e a repercussão foi escrita na lei da família daquele momento em diante. Dívida de sangue eterna passada de geração em geração. Todos os homens da minha família crescem sabendo que, em algum lugar do nosso passado, aconteceu uma traição que nunca pode ser perdoada, apenas controlada. O que significa controlada? Significa que o meu avô matou a linhagem do homem que quebrou o juramento. 3 homens, o traidor, o seu filho, o seu neto. Ele matou-os não em guerra, mas em paz. Executou-os como um julgamento. Dante aproximou-se da janela. As luzes da cidade refletiram nos seus olhos e fizeram com que parecessem carvões em brasa. E esse ato, essa manutenção violenta do juramento, tornou-se a base de tudo o que a nossa família faz. Não somos homens de negócios. Somos executores de uma lei antiga. Fechei o livro com cuidado. As minhas mãos tremiam. Por que me contou isso? Porque preciso de saber se consegue lidar com quem eu sou. Não apenas que sou perigoso, que o perigo está escrito nos meus ossos, ao nível celular. Que há homens nesta cidade que o matariam se achassem que isso me enfraqueceria. Que tenho sangue nas mãos por escolhas que fiz muito antes de saber que você existia e que terei mais sangue nelas antes que isto acabe. Ele virou-se para mim, e à luz da lâmpada, a sua cicatriz destacava-se como uma linha branca de divisão. Quero que fique, mas precisas de saber o que significa ficar. Significa que a tua vida se torna moeda de troca num mundo onde as pessoas negociam com o sofrimento humano. Significa que eu te protegerei. Mas essa proteção tem um custo. Significa que ele nunca terminou. Ouviu-se um barulho vindo do outro quarto. Um estrondo, alto e violento. Dante moveu-se mais rápido do que eu jamais tinha visto um humano mover-se com uma arma subitamente na mão. O seu corpo inteiro transformou-se em algo predatório e encoberto. Fica, disse ele, e a sua voz tinha mudado. Tinha se tornado naquela voz grave e perigosa que eu tinha ouvido brevemente no restaurante. Ele moveu-se em direção ao som e ouviu dizer algo agudo em italiano, rápido, urgente. E então um homem emergiu da escuridão do corredor. Ele era mais velho, talvez com 60 anos, com cabelos grisalhos e um fato rasgado. O seu rosto estava a sangrar. Capo, o homem ofegou. Eles encontraram-nos, os Columbos. Encontraram o esconderijo. Ele desabou contra a moldura da porta. E só então viu o sangue a espalhar-se pela sua camisa. Dante apanhou-o, segurando-o na vertical com uma força que parecia impossível. Mateo, disse Dante. E havia algo na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Devastação. Mateo, fica comigo. Foi uma armadilha. Mateo ofegou. Alguém de dentro, alguém dos nossos contou-lhes. O que quebrou o juramento? Capo, está a acontecer novamente. Assim como nas velhas histórias, a traição. Não, disse Dante bruscamente. Não fale, não gaste o seu ar. Vou chamar um médico. Mas eu pude ver o momento em que Mateo entendeu que nenhum médico viria. Não há tempo. Os seus olhos ficaram distantes. Amoreio, disse ele, olhando para além de Dante para uma pequena fotografia na secretária. Uma mulher sorridente. Desculpa. Não consegui manter o juramento. Mantiveste-o, disse Dante, e ouvi-o chorar. Não de forma dramática, não com som, apenas lágrimas a correrem-lhe pelo rosto enquanto o seu corpo permanecia perfeitamente, anormalmente imóvel. Mantiveste-o melhor do que ninguém. Mateo morreu nos seus braços. Não desviei o olhar. Não fugi. Observei Dante segurar um homem morto enquanto as luzes da cidade continuavam a sua marcha indiferente pelo chão da cobertura. E então entendi o que ele estava a tentar me dizer. Este era o seu mundo. Não era glamouroso, não era romântico, apenas uma série de perdas empilhadas umas sobre as outras, até você ficar tão pesado que mal conseguia se mover. Ele deitou Mateo no chão gentilmente e se levantou.
E quando ele olhou para mim, seus olhos estavam vazios. Podes ir agora, disse ele, sem julgamentos, sem consequências. Apenas vai. Pensei nisso por 10 segundos. Pensei em caminhar em direção ao elevador, apertar o botão, descer para o mundo onde pessoas como Mateo morriam nos braços de seus amantes enquanto lhes serviam risoto. Em vez disso, caminhei até Dante e, muito lentamente, peguei sua mão coberta de sangue na minha. Diz-me o que precisas que eu faça, disse eu. Ele olhou para as nossas mãos como se pertencessem a outra pessoa. E então puxou-me para si e abraçou-me com tanta força que eu não conseguia respirar. Naquele momento, ele deixou de ser um chefe do crime. Tornou-se algo menor e mais humano. Um homem que acabara de perder alguém e precisava de saber que pelo menos uma pessoa neste mundo não desapareceria. Preciso que me ajudes a traduzir, disse ele no meu cabelo. Preciso que me ajudes a entender quem quebrou o juramento. Porque se Mateo estava certo, se alguém dentro da minha família está a passar informações para os Columbos, então não são apenas informações. É um desafio. É a antiga traição a acontecer novamente. Ele afastou-se e olhou para mim. E preciso que o faças enquanto estamos em guerra. A penthouse transformou-se da noite para o dia numa sala de guerra. Homens começaram a chegar. 8 deles, todos com a mesma qualidade de violência controlada que Dante carregava. Eles apareceram no escritório enquanto eu ainda estava no andar superior da biblioteca, traduzindo passagens do antigo juramento com uma precisão frenética que eu não sabia que possuía. A adrenalina no meu sistema tinha se tornado a minha nova base. Dormir parecia um luxo para os vivos. Tentei reconstruir aqueles primeiros dias cronologicamente, mas eles se misturam como aquarelas na chuva. Dante alternava entre sessões de planeamento, telefonemas e violência que acontecia em salas nas quais eu não tinha permissão para entrar. Eu podia ouvir o murmúrio baixo da sua voz, às vezes tensa, às vezes paciente, às vezes totalmente fria. Aprendi os seus tons da mesma forma que se aprende uma língua sem querer. A palavra Columbo começou a significar algo. Uma família rival mais antiga do que a linhagem de Dante, sediada no sul de Boston, mas com influência em tudo, desde as docas até o tribunal. Há meses que rondavam o território de Dante à procura de pontos fracos. E agora, com alguém a fornecer-lhes informações de dentro da organização, estavam a aproximar-se. A fuga de informação, disse Dante na segunda noite, mostrando-me uma fotografia de 6 homens à volta de uma mesa. Tem de ser um destes homens que sabe sobre Mateo. Homens que sabiam onde ele estava. O que acontece quando descobrires quem é? Ele não respondeu. Ambos sabíamos. Eu estava sentado à secretária de mármore no escritório. O meu portátil aberto para consultar sites de tradução, um bloco de notas coberto de anotações e teorias incompletas sobre a estrutura do juramento. O livro antigo estava aberto numa secção que eu vinha estudando há horas. Uma passagem que detalhava a punição por quebrar o pacto. Há algo que está a escapar, eu disse olhando para ele. Ele estava de pé junto à janela, observando a cidade como se fosse um tabuleiro de xadrez e calculando os movimentos. Era quase meia-noite e ele não dormia há talvez 36 horas. Ainda parecia perfeito, cabelo imaculado, fato sem rugas, mas havia algo a desgastar-se por trás dos seus olhos. Mostra-me, disse ele. Puxei o livro para mim e apontei para uma passagem específica. O juramento está escrito em camadas. O nível superficial, o pacto, a promessa de sangue, a lei. É nisso que todos se têm concentrado. Mas há uma linguagem secundária por baixo. Olhe para a primeira letra de cada terceira frase nessa secção. Dante contornou a secretária e inclinou-se sobre o seu corpo, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Ele cheirava a café expresso, cigarros e algo mais sombrio que eu estava a começar a reconhecer como violência. Isso significa alguma coisa, disse eu baixinho. Um nome ou parte de um nome. Marcelo. Marcelo. É Marcelo Russo? Disse ele e a sua voz tornou-se perigosa novamente. O meu tio, irmão do meu pai, morreu quando eu tinha 20 anos. Como ele morreu? Dante ficou muito quieto. Ele foi executado por traição por vender informações sobre as operações da família aos Colombos e a punição. Folheei as páginas, procurando a seção que detalhava as consequências da traição. O juramento afirma que toda a linhagem do traidor deve ser eliminada.
Não apenas o próprio homem, a família, o sangue. Eu sei, disse Dante baixinho. Então tu mataste o meu avô. Mataste Marelo, e o filho de Marelo, e a filha do filho de Marelo, a minha prima. Ele afastou-se de mim e voltou para a janela. Ele era muito rigoroso em manter a lei. Compreendi então, de uma forma que nunca tinha compreendido antes, o peso real daquele antigo juramento. Não era poesia ou simbolismo. Era permissão. Era a palavra de Deus escrita há 400 anos e confirmada com sangue, que dizia que esse era o preço da traição. E o preço não era medido pela vida de um indivíduo, mas pelo apagamento de toda uma linhagem. Se alguém estiver a quebrar o juramento novamente, eu disse com cuidado: quem você mataria? Não me pergunte isso. Eu preciso perguntar. Se vou ajudá-lo, preciso entender as regras deste mundo. Ele virou-se para mim e a sua expressão era algo entre dor e raiva. As regras são que protegemos os nossos acima de tudo. Que a lealdade é a única moeda que importa. Que a traição é respondida com a morte. E se essa morte exigir matar alguém que você ama, a sua voz falhou ligeiramente. Então você mata essa pessoa e carrega esse peso até morrer. Você matou o seu primo? Não, foi o meu pai. A confissão pairou no ar entre nós como uma ferida. Por que estás a contar-me isso? Por que pediste? Porque estou cansado de mentir sobre quem sou. Porque ele parou. E quando ele continuou, a sua voz era quase um sussurro. Porque tenho medo de que, se não te contar a verdade, tu irás embora quando perceberes. E não acho que conseguirei sobreviver a isso depois do Mateo. Levantei-me e caminhei até ele. A cobertura de repente pareceu muito pequena. Apenas nós, a cidade e o peso antigo da lei familiar pressionando-nos de cima. Estendi a mão e toquei seu rosto, minha palma contra sua cicatriz, e senti-o tremer. Não vou embora, eu disse. Você vai. Todos acabam por ir, menos eu. Ele beijou-me então com um desespero que parecia afogamento. E eu compreendi que era isso que ele temia desde o início. Não que eu o julgasse, mas que eu o julgasse e ficasse na mesma, o que era de alguma forma pior do que se eu simplesmente fugisse. O meu telefone tocou. Era a Gia do restaurante. A sua voz estava aguda e em pânico. Não, tens de voltar. Agora mesmo. Há homens aqui à tua procura. Disseram que sabem para onde foste, que estás com Dante Russo. Disseram para te dizer que os Columbo estão... Desliguei o telefone do restaurante. Disse que eles tinham encontrado o restaurante. Dante já estava em ação, dando ordens aos homens nas outras salas. O seu modo de negócios, o seu modo implacável, a parte dele que não era capaz de bondade ou dúvida. Protejam a minha localização, disse ele ao telefone. Mande 3 homens para North End. Lúcia está na Salem Street. Se alguém perguntar pela empregada de mesa, se alguém receber uma mensagem, diga que ela está sob a proteção da família Russo. Se alguém tocar nela, vamos destruir a operação deles. Ele desligou e olhou para mim. Agora estás segura, disse ele. Qualquer um que tentar usar-te contra mim morre. Entendes isso? Essa é a lei. É assim que sobrevivemos neste mundo. Eu acenei com a cabeça, mesmo sem entender. Mesmo que uma parte de mim reconhecesse que ele acabara de declarar guerra aos seus rivais para me proteger, que eu acabara de me tornar não uma pessoa, mas uma posse, uma fraqueza, alavanca que poderia destruí-lo. Isso é bom? Perguntei. Ou ruim? Nenhum dos dois, disse ele. É a única opção que nos resta. Na manhã seguinte, Dante levou-me para um local diferente. Um prédio antigo e bonito no Brooklyn, com cortinas fechadas e um sistema de segurança que ele acionou com a facilidade de alguém que planeava as suas rotas de fuga há anos. Havia 3 guardas posicionados em diferentes pontos da propriedade. Eles não me reconheceram quando cheguei. Eu era apenas mais um detalhe da proteção. Passei aquele dia a traduzir freneticamente, procurando no antigo juramento qualquer menção sobre como identificar um traidor, como provar a traição, que provas seriam válidas sob a terrível lei que governava o mundo de Dante. O livro estava a tornar-se menos um documento histórico e mais uma arma. Era a munição que usaríamos para justificar o que quer que viesse a seguir. Por volta da meia-noite, Dante encontrou-me ainda a trabalhar no escritório. Devias dormir, disse ele. Tu também, ele sorriu tristemente. Eu não durmo mais. Não durmo desde os 20 anos. E o meu pai me obrigou a assistir enquanto executava o meu primo. É difícil dormir depois de algo assim.
Fechei o livro e olhei para ele. Vais me dizer quem é o traidor quando eu tiver certeza? Sim. Até lá, ele fez uma pausa. Vou proteger-te e farei o que for preciso. Essas são as únicas duas promessas que posso fazer. Eu entendi. Esse foi o acordo que fiz quando segurei a mão dele na cobertura. Eu escolhi esse mundo, e agora ele estava a fechar-se à minha volta como um punho. O prédio tinha um quarto no segundo andar com vista para a rua. Eu observava os guardas da janela, homens de casacos escuros, pacientes como pedras, os olhos acompanhando cada carro que passava. Era assim que a proteção se parecia no mundo de Dante. Não era conforto, era vigilância. No quarto dia do nosso confinamento, a eletricidade na cidade mudou. No início não entendi, apenas que, quando Dante saiu das chamadas seguras que fez na cave, o seu rosto tinha mudado. O controlo cuidadoso que mantinha tinha se quebrado ligeiramente, expondo algo cru por baixo. Ele encontrou-me no escritório e fechou a porta com um silêncio deliberado. Encontramos a fuga, disse ele. Não lhe perguntei como nem que provas tinham descoberto. Eu estava a começar a entender que alguns conhecimentos eram perigosos de se ter. Quem? Perguntei em vez disso. Victoria Solerno, membro sênior da família. Está conosco desde o tempo do meu pai. O nome não significava nada para mim, mas a maneira como Dante o disse significava tudo. O peso dele, a história. O que vais fazer? O que tenho de fazer? Ele virou-se para sair, e eu agarrei-lhe o pulso. Foi um reflexo, um instinto ou algo que transcendeu a racionalidade. Não vás, disse eu. Ele olhou para o local onde eu o estava a tocar, depois voltou a olhar para o meu rosto. Tenho de ir. Então leva-me contigo. De maneira nenhuma. Disseste que o juramento exige sangue por traição. Sangue é respondido com sangue. Mas também diz, eu viro para o livro, folheando as páginas com uma precisão que se tornou memória muscular. Aqui, o julgamento deve ser testemunhado por aqueles ligados ao pacto, para que a lei não se torne tirania. Não pode simplesmente executá-lo sozinho. A família precisa de ver. Eles precisam de entender o porquê. Isto não é um jogo, Bela. Este não é um lugar para mulheres, para alguém que não é feito de pedra. Eu estava de pé e perto o suficiente para ver o momento em que a sua determinação vacilou. Sou a única na sua organização que pode realmente traduzir o juramento. Sou a única que pode explicar à sua família por que a morte de Victorial é exigida por algo mais antigo do que qualquer um de nós. Leve-me. Deixe-me fazê-lo entender o que ele fez. Deixe-me dar um contexto à sua traição em vez de apenas um corpo. Está a pedir-me para levá-lo a um assassinato. Estou a pedir-te que me deixes fazer parte do teu mundo, o mundo real. Não este espaço protegido onde observo pela janela enquanto tu sangras os teus problemas. Ele estudou-me por um longo momento e então, lentamente, acenou com a cabeça. O armazém ficava à beira-mar. Lembro-me disso porque senti o cheiro do sal e da podridão da decadência industrial antiga. O chão era de betão, imaculado, o que parecia inadequado para o que estávamos ali para fazer. 3 dos seus homens trouxeram Vittorio por uma porta lateral. Ele estava com os olhos vendados e as mãos amarradas. E quando viu Dante e depois me viu, a sua expressão mudou de confusão para compreensão e finalmente para algo que parecia quase alívio. O juramento, disse ele com a voz áspera. Trouxeste-a para o juramento. Ela está aqui porque vai ler as acusações contra ti, disse Dante. Porque a palavra dela tem um peso que nenhum italiano, exceto um italiano antigo, tem. E porque quando morrer, morrerá sabendo exatamente por quê. Victoria riu. Era um som como vidro a partir-se. Acha que eu não sei por quê? Acha que trabalhei com os Columbo durante 5 anos, sem entender o que estava a fazer? Dante não disse nada. O seu rosto tinha se tornado uma máscara. Filo porque estava cansada. Victorial continuou, cansada do juramento, cansada do sangue, cansada de estar presa a algo escrito por homens mortos há 400 anos. O teu pai, que Deus o tenha em paz. Ele estava disposto a matar a própria sobrinha para manter esta máquina a funcionar. E tu estás disposto a fazer o mesmo. Então, sim, eu disse aos Columbos onde Matel estava. Sim, eu contei-lhes sobre as tuas rotas de abastecimento e os teus contactos no tribunal. Fiz isso porque alguém precisava de quebrar este ciclo de violência. Tu quebraste a fé, ouvi-me dizer. Ambos os homens olharam para mim.
Caminhei em direção a Vitório com o livro antigo pesado nas mãos. Tu compreendeste o juramento quando o fizeste. Compreendeste o que estavas a concordar. E depois violaste-o porque o custo parecia demasiado alto. Mas o custo sempre foi este. Tu simplesmente não querias mais pagá-lo. Tu és uma criança, Vitório disse sem maldade. Sou tradutor e estou a dizer-te que o juramento que quebraste diz que o teu sangue paga pela tua traição. Não porque a tua família é cruel, porque a traição destrói tudo o que toca. Mateo está morto por tua causa. Quantos outros homens morrerão porque tu querias sair? Então Dante deveria matar-me. É isso que estás a dizer? Olhei para Dante e então percebi a coisa impossível com que ele estava a lidar. A forma como a justiça e a violência coexistiam no mesmo corpo. A forma como o amor e a morte eram indistinguíveis no seu mundo. Estou a dizer que o juramento exige um preço, disse calmamente. E a única forma de manter a tua família unida é pagá-lo. Vittorio voltou o seu olhar para Dante. Então faz isso. Acaba com isso. Mas Dante já não estava a olhar para Vittorio. Ele estava a olhar para mim. E eu vi-o compreender algo sobre o custo de me pedir para estar ali. A forma como isso me mudaria, a forma como eu me tornaria, de alguma forma essencial, um cúmplice. Não posso, disse ele. Senhor, um dos homens começou, mas Dante levantou a mão. Não posso fazer isto com ela aqui. Virou-se e saiu do armazém. Simplesmente foi-se embora. Victoria vendada e amarrada no chão de betão, e eu ali parada com o livro antigo e o peso de um pacto que exigia sangue a pressionar-me por cima. Um dos guardas olhou para mim com expectativa. Não, disse eu. Não. O que quer que estivessem prestes a fazer, não o façam. Ficamos ali em silêncio durante o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Então Dante voltou com um carro e disse aos homens para levarem Victoria para um lugar onde ele pudesse deixar Boston para sempre, para mandá-lo embora, mas não para matá-lo. Ele vai falar, protestaram os homens. Ele vai contar às pessoas sobre nós. Não me importo, disse Dante, e ele parecia exausto de uma forma que não tinha nada a ver com sono. Deixem-no falar. Deixem-no contar a sua história sobre uma família tão destruída que mal nos lembrávamos do que deveríamos proteger. Ele pegou na minha mão e levou-me de volta para o carro. No carro, dirigindo de volta para o prédio, as mãos de Dante tremiam no volante. Não de medo, mas de algo mais profundo. O tremor de alguém que acabara de se afastar de um precipício e percebeu o quão perto estava de cair. O juramento exigia a sua morte, disse ele baixinho. Sim, tinhas razão quanto a isso. A lei é clara. A traição exige sangue. Eu terminei. Eu sei, mas não consegui fazê-lo. Não contigo ali. Não enquanto estavas a observar e a compreender exatamente o que isso significaria. Ele parou o carro repentinamente numa rua tranquila em Jamaica Plain. Compreendes o que me fizeste? Como me mudaste? Eu tornei-te humano, disse eu. Tu tornaste-me fraco. Não, tu escolheste não te tornar ele. Apontei vagamente para o armazém, para o peso de tudo o que a família dele tinha feito em nome da lei. Tu escolheste outra coisa. E o que acontecerá quando a minha família descobrir que deixei o quebra-juramentos viver? O que acontecerá quando decidirem que eu sou o novo traidor? Eu não tinha uma resposta para isso. Sentamo-nos no carro escuro enquanto a cidade se movia à nossa volta, indiferente e enorme. Vem cá, disse ele finalmente. Eu fui. Ele puxou-me para o outro lado da consola central e abraçou-me como tinha feito na penthouse depois da morte de Mateo, com um desespero quase violento. E eu entendi que me tornara algo diferente para ele. Não uma pessoa lá a proteger, mas uma pessoa que o protegia da pior parte de si mesmo. Os seus lábios encontraram o meu pescoço e ele ficou ali, respirando-me como se eu fosse oxigênio, como se eu fosse a única coisa que o mantinha ancorado ao mundo. Estou apavorado, sussurrou ele contra a minha pele. Estou apavorado com o que estou disposto a fazer por ti. Estou aterrorizado com o que me fizeste tornar. Não és uma pessoa diferente, disse eu, passando as mãos pelo seu cabelo. És apenas uma versão de ti mesmo sem a armadura. E isso é lindo. Isso não é lindo. Isso é fraqueza. Então adoro a tua fraqueza, disse eu. E as palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Antes que eu entendesse o que elas significavam, ele se afastou e olhou para mim.
e sua expressão mudou de confusão para algo desesperado e cru. Não diga isso, você não pode. Por que não? Porque eu vou destruir você. Porque o mundo de onde eu venho vai destruir você. Porque eu vou ter que matar pessoas para mantê-lo seguro e cada morte será por sua causa. E você saberá disso e isso vai te assombrar. Eu já sei disso, eu disse. E isso não vai me assombrar, porque você vai ser assombrado o suficiente por nós dois. Ele me beijou então com um tipo de violência completamente diferente da violência que eu tinha testemunhado no armazém. Era a violência da necessidade, de um homem se afogando e se agarrando à única coisa que poderia salvá-lo. Era aterrorizante e inebriante na mesma medida. E eu soube naquele momento que tinha cruzado outra fronteira, que não estava mais a observar o mundo dele, mas realmente a habitá-lo. O prédio de tijolos marrons começou a parecer menos um refúgio e mais um confessionário. Dante parou de sair por longos períodos. Em vez disso, ele passava horas no escritório comigo, bebendo café expresso que parecia nunca esfriar, falando sobre coisas que eu acho que ele nunca teve a intenção de dizer em voz alta. Histórias da sua infância. O peso de saber, desde os 10 anos, que a sua família controlava a Zona Norte. A imagem do rosto do seu primo no momento em que o pai dele puxou o gatilho ficou gravada na memória de uma forma que 20 anos de distância não conseguiram apagar. Na sexta noite, ele levou-me a uma sala que eu nunca tinha visto antes. Ficava na cave do prédio, atrás de uma parede que se abria com um código que só ele conhecia. Lá dentro havia algo parecido com um santuário. Fotografias de homens cobriam todas as superfícies. Reconheci alguns deles de negócios. Homens que tinham sido executados, que se tinham suicidado ou que simplesmente tinham desaparecido. Os seus rostos olhavam das paredes como fantasmas a exigir atenção. Isto é o que eu fiz, disse Dante baixinho. Todos os homens que matei, todas as ordens que dei que resultaram em morte. Guardo as suas fotos porque não quero esquecer. Não quero tornar-me alguém que mata sem se lembrar de quem está a matar. Aproximei-me de uma das fotografias. Um homem na casa dos 50 anos, olhos bondosos. Uma aliança visível na mão esquerda. Quem era ele? Alguém que deveria ser leal, mas falou com a pessoa errada. Mandei matá-lo há 6 anos. Arrepende-se? Todos os dias da minha vida. Virei-me para olhar para ele e foi então que percebi o verdadeiro peso da sua existência, a forma como carregava cada morte como uma pedra no peito. Não era alguém que matava porque gostava. Era alguém que matava porque a lei da sua família assim o exigia. E ele tinha interiorizado essa lei de tal forma que não conseguia distinguir entre a sua própria vontade e os requisitos da lei. Não tens de ser assim, disse eu. Podes ir embora. Podes sair e deixar outra pessoa gerir a organização. Alguém que provavelmente te mataria só para garantir que não te tornas um risco. Ele abanou a cabeça. Não, eu fico porque, se não ficar, a violência piora, fica mais caótica, menos controlada. Há uma lógica na forma como eu dirijo as coisas. Os homens entendem as regras. Eles sabem onde estão os limites. E onde está o limite para mim? Ele olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Tu não és um limite. Tu és o espaço fora de todos os limites. Tu és a única coisa que encontrei em toda a minha vida adulta que existe fora da lei. Isso não é seguro. Eu sei. Ele puxou-me para si e descemos mais profundamente para a cave. Passe as fotografias para a parede do fundo. Havia uma pintura lá, algo antigo, talvez renascentista, uma Madonna com uma criança. O tipo de arte religiosa que as famílias italianas guardavam como um talismã contra a violência que cometiam em segredo. A minha mãe deu-me isso, disse ele, antes de morrer. Ela disse-me que sabia no que eu me tornaria, que tinha visto isso escrito nos meus ossos desde o momento em que nasci. E ela me fez prometer que eu não me perderia completamente, que eu me lembraria que havia algo divino em mim, mesmo que o resto do mundo não pudesse ver. Você se lembra? Não, não até você. Ele me beijou então com uma ternura que parecia quase sagrada. As suas mãos se moviam pelo meu corpo como se ele estivesse tentando memorizar a minha forma, como se tivesse medo que eu pudesse desaparecer. E eu entendi que era para isso que eu tinha sido trazida ao mundo dele. Não para dar uma solução para os problemas dele, mas para ser testemunha da humanidade dele. Uma pessoa que pudesse ver as partes dele que ele não conseguia mais ver. Fizemos amor num sofá naquele porão.
rodeados por fotografias de pessoas mortas. Não foi erótico. Foi algo mais profundo e essencial. Uma espécie de oração oferecida a um Deus em que ele já não acreditava. O seu corpo estava marcado com cicatrizes que eu nunca tinha notado antes. Um ferimento de bala no ombro. Uma queimadura que tinha cicatrizado mal nas costelas. Um ferimento de faca que tinha chegado perigosamente perto do coração. Cada cicatriz tinha uma história. Cada história era uma morte que ele tinha causado ou uma morte da qual ele tinha escapado. "Isso assusta-te?" perguntou ele depois, os dedos traçando padrões na minha pele na escuridão. "Ver o que eu sou." "Não", respondi. E era verdade. O homem com quem eu estava naquele porão não era mais assustador porque eu o compreendia. O medo requer distância, e eu havia eliminado toda a distância entre nós. A ligação veio enquanto ainda estávamos no porão. Um dos guardas trouxe o telefone a Dante com uma urgência que indicava que algo havia mudado. Ele atendeu a ligação e eu vi sua expressão endurecer. Quando ele disse, fosse qual fosse a resposta, mudou alguma coisa. "Estou a voltar. Protejam o local. Ninguém entra sem a minha aprovação explícita." Ele desligou e olhou para mim. "Temos de ir. O que aconteceu? O meu pai. Ele está no hospital. Alguém atirou nele fora de casa. O hospital era privado. O tipo de lugar onde o dinheiro garantia que certos pacientes nunca aparecessem nos registros oficiais. Dante movia-se por ali como um fantasma. A sua presença fazia com que as pessoas se afastassem e desviassem o olhar. Havia um corredor no terceiro andar, onde os seus homens estavam posicionados. 4 deles, com um ar perigoso nos seus fatos escuros, os olhos a acompanhar cada movimento. O seu pai estava deitado numa cama que parecia pequena demais para ele. Mesmo enfraquecido pela idade e pela perda de sangue, ele tinha uma presença enorme. Os seus olhos abriram-se quando Dante entrou e algo parecido com dor cruzou o seu rosto. Não era dor física, mas sim desapontamento. "Tu deixaste-o viver", disse o seu pai. A sua voz era fina como papel, frágil como algo levado pelo vento. "Sim", disse Dante simplesmente. "Então não és o homem que eu criei para ser. Eu sei o que o juramento exige." "Eu sei o que ele exige, pai. Sempre soube." Dante puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. Eu escolhi quebrá-lo. O seu pai tentou mover-se, um gesto que o fez gemer de dor. "A família vai se destruir. Se mostrares fraqueza, se deixares o juramento ser questionado, então talvez mereça ser destruída", disse Dante. E não havia raiva na sua voz, apenas cansaço. Talvez um juramento escrito com sangue há 400 anos não devesse mais ser a lei. Talvez tenhamos pago o suficiente. "Não podes mudar o que somos." "Não", concordou Dante. "Mas talvez eu possa mudar o que nos tornamos." Ele pegou na mão do pai e eu vi um homem idoso lutar com a constatação de que o seu filho se tinha tornado algo que ele não podia controlar. Algo que transcendia a lei que ele passou a vida inteira a proteger. "Quem te atirou?" perguntou Dante. "Os Colombos ou pessoas que trabalham para eles?" "Já não sei. Há demasiados inimigos para controlar. Isso vai mudar. A partir de amanhã, vou fazer propostas de paz, propostas reais. Vou pedir uma reunião com a liderança deles e vou propor algo novo. Uma aliança, uma divisão de território que não exija mortes." Os olhos do pai dele arregalaram-se. "Não podes fazer isso, eu posso. E vou fazer porque estou cansado, pai. Estou cansado de uma forma que já não me deixa dormir. E acho que talvez você também esteja cansado." O pai dele fechou os olhos e eu o vi envelhecer mais uma década. Naquele momento, o peso de um antigo juramento finalmente se tornou pesado demais para suportar. O acordo veio 3 semanas depois. Passei esse tempo traduzindo cada seção do antigo juramento. Trabalhei com Dante para criar um documento que recontextualizasse a lei da família em termos que a sensibilidade moderna pudesse entender. O juramento não era maligno. Era um mecanismo de sobrevivência criado por homens que viviam num mundo onde a traição significava a morte. Ao compreender as suas origens, ao contextualizá-lo, poderíamos começar a mudar o seu significado. Ou assim pensávamos. O reaparecimento de Vittorio em Boston foi o primeiro sinal de que tínhamos calculado mal. Ele procurou a família Columbo e ofereceu-lhes tudo o que sabia sobre as operações de Dante em troca de proteção. Mas, mais do que isso, ofereceu-lhes uma narrativa. Disse-lhes que Dante tinha quebrado o antigo juramento, que tinha mostrado fraqueza,
que estava a negociar com eles porque já não tinha forças para lutar. Era verdade e era veneno, e funcionou exatamente como pretendido. O tiroteio começou numa sexta-feira. Estávamos num restaurante neutro, onde deveriam ocorrer as negociações preliminares de paz. Apenas Dante, eu e dois dos seus seguranças. Os representantes de Columbo ainda não tinham chegado. Estávamos à espera e eu estava nervoso de uma forma que parecia premonitória. O telefone de Dante tocou. Ele atendeu a chamada, ouviu algo e todo o seu corpo ficou imóvel de uma forma que eu tinha aprendido a reconhecer. Significava que alguém tinha morrido. Quantos? Perguntou ele baixinho. Não consegui ouvir a resposta, mas pude percebê-la pela forma como ele fechou os olhos. Proteja as famílias deles, disse ele. Dinheiro, realocação, o que for necessário. Eles morreram por mim. Não vou abandoná-los. Ele desligou e olhou para mim. 3 dos meus homens foram mortos, emboscada num armazém em Javier. Os Columbos estão a dizer que não foram eles, que foram operadores independentes a trabalhar para Vitório, que as negociações de paz agora são impossíveis, então eles podem culpar-te pela violência. Eu disse que eles podem dizer que foste tu quem começou. Sim. O que vais fazer? Ele levantou-se. Os homens que estavam a uma distância discreta apareceram de repente, percebendo a mudança na sua energia. Da mesma forma que os animais percebem a pressão atmosférica antes de uma tempestade. Vou declarar guerra. As palavras pairaram no ar como uma maldição. É isso que o Vitório quer, eu disse. É exatamente isso. Não me importo com o que o Vitorial quer. 3 homens estão mortos porque tentei ser misericordioso. 3 mulheres ficaram viúvas porque eu quis quebrar uma lei antiga. Este é o preço da minha fraqueza e eu não vou mais pagá-lo. Ele se moveu em direção à porta, mas eu agarrei o seu braço. Os guardas ficaram tensos, com as mãos indo em direção às armas, mas Dante levantou a mão para detê-los. Você não pode, eu disse. Você não pode voltar a isso. Eu não vou deixar. Não tens escolha. Tenho sim. Posso ir embora. Posso afastar-me disto agora mesmo e nunca mais olhar para trás. Algo passou pelo seu rosto. Dor, tristeza, o reconhecimento de que o seu mundo estava a fechar-se novamente, apertando o seu domínio. Então vai, disse ele. Vai-te embora. Protege-te. Não queres que eu vá embora. Não, ele admitiu. Quero que fiques. Quero que fiques e me mantenhas humano enquanto faço algo desumano. Mas não vou pedir-te isso. A escolha é tua. Eu estava a chorar. Percebi que lágrimas corriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Elas tinham começado. O juramento, eu disse. O juramento antigo. A última parte que eu tenho evitado, traduzindo-a porque sei o que diz. Mas está lá. Esteve lá o tempo todo. Queres saber o que diz? Sim. Diz que a lei da família só pode ser quebrada por escolha. Que o sangue não pode exigir sangue se não houver ninguém disposto a derramá-lo. Que o juramento só tem o poder da crença das pessoas que o fazem. Peguei no meu telemóvel e mostrei-lhe a tradução em que estava a trabalhar em segredo. As palavras que podiam destruir tudo ou salvá-lo, dependendo de como se escolhesse interpretá-las. A lei vive apenas nos corações daqueles que a aceitam. Se a rejeitar, ela morre contigo. Esta é a verdade final escondida nas palavras antigas. Não que o sangue vincule para sempre, mas que o sangue só vincula se escolher permitir. Quer dizer, disse ele lentamente, que se eu decidir que o juramento já não se aplica, então ele não se aplica. Sim, mas apenas para si. Apenas se estiver disposto a ser aquele que o quebra voluntariamente, completamente, e aceitar as consequências. As consequências são todos descobrirem que a família Russo já não segue a lei. Todos nos desafiarão. Todos se moverão contra nós. Sim. Ele ficou em silêncio por muito tempo. E então começou a rir. Não com humor, mas com o cansaço de alguém que finalmente compreendeu que lhe tinham dado a escolha entre 2 tipos de morte. E ele estava a escolher aquele que poderia realmente levar a vida. Está bem, disse ele. Não entramos em guerra. Não executamos as pessoas que nos traíram. Deixamos os Colombo pensar que venceram e desmantelamos a organização por dentro. Oferecemos a cada homem uma escolha. Ficar e aceitar que o juramento está morto ou partir com dinheiro suficiente para desaparecer. Isso destruirá tudo o que construíste, sim. E talvez seja isso que precise acontecer. Ele puxou-me para perto e beijou o topo da minha cabeça. Desculpa por ter te envolvido nisto.
Desculpa por ter te mostrado o pior de mim. Não peças desculpa. Eu precisava de ver tudo de ti. A guerra que ele declarou nunca aconteceu. Em vez disso, ele fez algo mais devastador. Chamou todos os membros da sua organização ao armazém, onde Vitório estava lá amarrado, e ficou diante deles comigo ao seu lado. Anunciou que a família Russo estava a dissolver-se, não a ser tomada, não a ser reestruturada, a ser encerrada. O antigo juramento está morto. Ele disse, estou a acabar com isso. E ao acabar com isso, estou a libertar-vos. Cada um de vocês serviu esta família com sangue e sacrifício. E vocês merecem mais do que isso. Vocês merecem vidas que existam fora da violência, fora da lei escrita na linguagem da morte. Os homens olharam uns para os outros, confusos, zangados, aterrorizados. Tinham sido criados neste mundo da mesma forma que ele. O juramento não era apenas uma lei, era uma identidade. E os Columbo? Um deles perguntou. E as famílias que juraram matar-nos? Isso é comigo, disse Dante. Vou encontrar-me com eles e vou oferecer-lhes algo que eles nunca desejaram mais do que a guerra. Paz. E a razão pela qual posso oferecer-lhes paz verdadeira é porque já não estou preso à lei que dizia que todos os conflitos devem ser resolvidos com sangue. Ele olhou para mim e eu compreendi que tudo o que eu tinha feito, todas as traduções, todas as escolhas, todos os momentos em que eu tinha estado com ele naquele porão, tinham levado a isso, ao momento em que ele poderia ser livre. A família Colombo não acreditou nele. Eles achavam que a proposta de paz era uma armadilha, um último recurso de um homem desesperado. Então eles atacaram. Mataram 2 dos seus homens que ainda restavam do lado de fora do seu prédio. Queimaram o armazém onde as suas operações eram realizadas. Colocaram uma recompensa pela sua cabeça que atraiu todos os mercenários e famílias criminosas do Nordeste. E Dante respondeu não com violência, mas com rendição. Ele entrou sozinho e desarmado num esconderijo dos Colombo. Sentou-se à frente dos seus líderes e ofereceu-lhes tudo. Informações sobre todas as operações, todos os contactos, todos os dólares. Em troca, eles deixaram-no desaparecer. A reunião durou 8 horas. Esperei num quarto de hotel a 12 quarteirões de distância, sem saber se ele voltaria, sem saber se a violência da qual eu o ajudara a escapar finalmente o alcançaria. Eu tinha o livro antigo comigo e sentei-me na cama traduzindo passagens que já havia traduzido centenas de vezes. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Quando ele finalmente apareceu na porta, estava a sangrar, não por balas, mas por facadas. Havia cortes no rosto, no pescoço, nos braços. Os Columbos decidiram que deixá-lo ir embora não era suficiente. Precisavam que ele carregasse a marca da sua rendição de forma visível. Corri até ele e o segurei enquanto se dirigia para a casa de banho, e pude sentir o tremor no seu corpo que não tinha nada a ver com dor física. Ele tinha ultrapassado outro limite. Ele tinha escolhido a vulnerabilidade em vez da força num mundo onde a vulnerabilidade era fatal. Está feito, disse ele, com a voz entre gritos e choro, ou ambos. Eu contei-lhes tudo. As nossas raízes, os nossos fornecedores, os nossos políticos corruptos. Tudo o que construímos vai passar a ser deles. E nós, perguntei, ajudando-o a entrar no chuveiro, vendo a água ficar vermelha com o seu sangue. Nós desaparecemos. Tu e eu têm o dinheiro suficiente escondido que eles nunca encontrarão. O suficiente para vivermos tranquilamente longe de tudo isto. E a tua família, o teu pai, já tomei providências. Ele estará protegido. A minha traição ao juramento é minha, não deles. Eles podem continuar com os velhos costumes ou criar novos. Não sou mais eu quem decide isso. Ajudei-o a limpar os ferimentos. Alguns eram profundos, provavelmente deixariam cicatrizes. Percebi que estava a ficar insensível ao seu sofrimento. Era apenas mais uma coisa que acontecia neste mundo em que vivíamos. Apenas mais uma marca que a violência deixava nas pessoas que tentavam lutar contra ela. Naquela noite, não lhes perguntei se ele se arrependeu da sua escolha. Eu sabia que sim. Podia ver isso na forma como ele se movia com menos confiança. Como se abandonar o juramento também tivesse abandonado a sua certeza sobre quem ele era. Mas também sabia que a alternativa, permanecer naquele mundo, proteger a lei, tornar-se mais duro e frio até não restar nada de humano, teria sido uma morte mais lenta. Agora não tínhamos nada.
Nenhum poder, nenhuma proteção, nenhum futuro que qualquer pessoa inteligente desejasse. Mas tínhamos um ao outro e tínhamos a escolha de manter as coisas assim. Teria de ser suficiente. A casa segura em Vermont era pequena, tranquila, cercada por bosques que pareciam absorver o som. Nunca tinha conhecido um silêncio como aquele antes. Não o silêncio tenso do prédio, onde cada som significava perigo, mas o tipo de silêncio que vinha de estar genuinamente afastado do mundo. Ficamos lá por 6 meses. Durante o dia, Dante sentava-se na varanda e observava a floresta e eu podia vê-lo lutando com a sua nova identidade ou com a falta dela. Ele tinha sido definido pelo poder por tanto tempo que não ter nenhum era como perder um membro. Ele movia-se pela pequena casa como um fantasma. Ajudava nas tarefas mundanas, mas estava fundamentalmente ausente do momento presente. Tentei chegar até ele. Cozinhei refeições que ele não provava. Li para ele livros que ele não absorvia. Deitava-me ao lado dele à noite e sentia a tensão no seu corpo como uma corda esticada demais. Uma noite, cerca de 4 meses depois, ele finalmente cedeu. "Preciso de voltar", disse ele. Estávamos sentados do lado de fora, observando as cores do outono transformarem a floresta em fogo. Era o tipo de momento que deveria ser tranquilo, mas as suas palavras envenenaram o ar entre nós. "Não, não precisa", eu disse, embora soubesse que ele estava certo. "O meu pai está a morrer, morrendo de verdade, não apenas a morte que ele vem enfrentando a vida toda. E eu estou aqui fingindo ser alguém que não sou. Está segura aqui? Não quero estar segura. Quero ser eu mesma." Ele virou-se para me olhar, e a sua expressão era devastadora. E eu mesma existo naquele mundo. Tentei fugir dele, mas não consigo. Fugir do juramento não é o mesmo que fugir de quem eu sou. Então, o que isso significa para nós? Significa que tenho que voltar. Tenho de estar lá para os últimos dias do meu pai. Tenho de ver se a família consegue sobreviver sem a lei antiga ou se vão destruir-se a si próprios lutando pelo poder. Tenho de... Ele parou, procurando palavras. Tenho de parar de fugir. Se voltares, os Colombo vão matar-te. Deste-lhes tudo. Agora és um risco. Talvez, ou talvez a minha utilidade tenha me rendido um adiamento. Talvez eles me deixem ficar com a minha família enquanto o meu pai morre. Eu queria discutir. Queria dizer-lhe que voltar era suicídio, que ele estava a jogar fora a vida que construímos juntos, que o amor não deveria doer assim. Mas eu sabia que ele não conseguia viver como quem ele estava a tentar ser. Algumas pessoas estão demasiado enraizadas nas suas origens para alguma vez escaparem completamente delas. "Leva-me contigo", disse eu. "Não posso proteger-te lá. Não preciso de proteção. Preciso de ti." Ele puxou-me para si e beijou-me, e eu senti o sabor do sal e do arrependimento, e a terrível consciência de que este era o início do fim. Voltamos para Boston numa manhã fria no final de outubro. Dante encontrou-se primeiro sozinho com o Colosso para negociar o seu breve adiamento. Esperei no carro, com as mãos no colo e o livro antigo ao meu lado. Mantive-o comigo durante tudo, no armazém, em Vermont, em todos os momentos em que segurá-lo parecia segurar um fantasma. Quando ele voltou, estava pálido, mas vivo. "3 semanas", disse ele. "Estão a dar-me 3 semanas para estar com a minha família. Depois disso, devo desaparecer para sempre. Sair do país, nunca mais contactar ninguém em Boston. E vais fazer isso?" "Sim, porque a alternativa é ser executado de uma forma que envie uma mensagem a todos os outros sobre o que acontece quando se trai a família Colombo." Fomos para o hospital em silêncio. O pai dele estava num quarto privado com vista para toda a cidade. Mesmo moribundo, ele dominava o espaço com a sua mera presença. Quando viu Dante, os seus olhos encheram-se de lágrimas. "Meu Piglio", disse ele. "Meu filho." Esperei no corredor enquanto eles conversavam. Eu podia ouvir o murmúrio baixo da voz de Dante e, ocasionalmente, a voz mais áspera e fragmentada de seu pai, como se falar estivesse se tornando difícil. Eles estavam se despedindo da maneira que só a família pode fazer, com todas as coisas não ditas e todas as maneiras como falharam um com o outro, compreendidas, mas não ditas em voz alta. Quando Dante saiu, ele estava com os olhos vermelhos. "Ele está orgulhoso de mim", disse ele. E a maneira como ele disse isso deixou claro que essa era a última coisa que ele esperava ouvir. Ele disse:
Eu fiz o impossível. Fiz uma escolha que não era nem lei nem caos e sobrevivi a isso. Ele disse que gostaria de ter tido força para fazer o mesmo. Disse-lhe que tinha de partir? Sim, ele compreende. Já tomou providências para a transição da família. Aqueles que quiserem continuar com os velhos costumes podem separar-se e formar a sua própria organização. Aqueles que quiserem algo diferente podem criar algo novo. De qualquer forma, a família Russo, tal como era, deixará de existir. O pai dele morreu 3 dias depois, com nós dois ao seu lado. E eu vi Dante chorar de uma forma que não tinha nada a ver com culpa, poder ou o antigo juramento. Ele chorou como um filho, como alguém que finalmente fez as pazes com o homem que o criou, apenas para ter essa paz imediatamente seguida pela perda. A última semana em Boston foi tempo roubado. Dante cumpriu as suas obrigações restantes, reunindo-se com membros da família, supervisionando a dissolução das operações, transferindo ativos para pessoas em quem confiava. Fiquei perto dele sem interferir, mas presente, testemunhando o fim de uma era. No 7º dia, voltamos para o prédio em Brookline. Agora parecia diferente, mais vazio, ou talvez apenas mais honesto do que antes. Todas as fotografias dos mortos ainda cobriam as paredes da cave, mas pareciam menos acusações e mais a consequência natural de se viver num mundo construído sobre a violência. Fizemos amor ali, naquele santuário da cave. E foi a coisa mais terna que fizemos juntos. Não paixão, não desespero, apenas duas pessoas reconhecendo que tinham escolhido uma a outra, apesar de saberem exatamente o que essa escolha custaria. Depois, deitados na escuridão, ele contou-me o resto do seu plano. Na verdade, não vou sair de Boston. Ele disse, vou sair do país em 3 semanas, vou para a Argentina, como disse aos Colós, mas tu vais ficar. De maneira nenhuma. Escuta, daqui a 6 meses, quando a poeira baixar e todos acreditarem que eu parti para sempre, vais entrar em contato comigo e depois vais juntar-te a mim. Os colossos estão à procura de ameaças, não de uma mulher com dupla cidadania e sem ligações conhecidas à família Russo. São 6 meses de separação. Eu sei, mas isso mantém-te em segurança enquanto eu desapareço. E dá tempo aos colossos para acreditarem que realmente venceram, que realmente eliminaram a ameaça. E depois de eu chegar à Argentina, o que acontece? Depois descobrimos quem somos quando não estamos a fugir do passado. Talvez fiquemos na Argentina. Talvez nos mudemos para outro lugar. Talvez tenhamos o tipo de vida que as pessoas normais têm, onde a pior coisa que acontece é alguém estragar o teu pedido de café. Sorri apesar de mim mesma. Acho que gostaria disso. Sei que gostarias. É por isso que estou a fazer isto. Ele puxou-me para mais perto. O juramento exigia sangue. Exigia que eu me tornasse um homem capaz de matar sem pestanejar. E eu me tornei esse homem. Mas tu me mostraste que eu poderia me tornar outra coisa. Que havia outra maneira de interpretar a lei antiga. Eu não te mostrei nada que tu já não soubesses. Sim, mostraste-me que o amor pode ser mais forte do que a lei. Que escolher alguém pode ser mais importante do que manter o poder. Mostraste-me que eu tinha uma escolha. E o que estás a escolher agora? Tu. Ele disse sempre tu. Mesmo que isso signifique tornar-me alguém que ninguém reconhece. Mesmo que isso signifique recomeçar sem nada do que me tornava quem eu era. Na noite antes de ele partir, usou Lucas. Marco ainda estava lá, talvez mais velho, ou talvez apenas desgastado pelo tempo. Ele não pareceu surpreendido ao ver-me, ou talvez já esperasse este final. Ele sentou-nos na cabine do canto, aquela com vista para as 2 portas, e serviu-nos ele mesmo. Tu viveste, disse-me ele em italiano, baixinho, para que ninguém mais pudesse ouvir. Sim, respondi, mas por pouco. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer nesta cidade. Dante pediu risoto e a mesma refeição de meses atrás, quando nada disso tinha começado. E enquanto comíamos, percebi que cada momento disso tinha sido inevitável. Desde o primeiro momento, senti que havia algo errado com ele. Todas as escolhas levaram a isso. Ele partiu, eu fiquei com a promessa de um reencontro que talvez não acontecesse, porque o mundo estava caótico demais para prometer qualquer coisa. Mas tentamos mesmo assim, porque é isso que se faz quando alguém mostra uma versão de si mesmo que você não sabia que era possível.
Ele partiu numa terça-feira de manhã. Dissemos adeus no aeroporto e ele abraçou-me como se estivesse a tentar memorizar a minha forma, o meu peso, o som exato da minha respiração. Outras pessoas passavam por nós, turistas, empresários e pessoas a caminho de algum lugar que consideravam importante. Mas nós existíamos no nosso pequeno mundo, indiferentes à cidade que se movia à nossa volta. Entrarei em contato contigo daqui a 6 meses, disse ele. Não antes, sob nenhuma circunstância. Quanto menos ligações entre nós, mais segura estarás. E se os Columbo descobrirem? Não descobrirão, eu certifiquei-me disso. Mas se descobrirem, finge que não sabes de nada. Diz-lhes a verdade, que eu te seduzi, usei-te, abandonei-te. Eras apenas uma empregada de mesa que se envolveu em algo que não compreendia. É isso que eu sou? Ele sorriu tristemente. Não. És a mulher que me ensinou que leis antigas podem ser quebradas, que o poder pode ser recusado, que existe uma versão de mim mesmo que vale a pena se tornar e que existe fora da violência. Ele me beijou mais uma vez e então se foi. Caminhando em direção à segurança, passando pelo scanner, em direção aos portões que o levariam para longe de Boston e de tudo o que ele conhecia. Eu o vi desaparecer na multidão. 6 meses depois, quase no mesmo dia, recebi uma carta. Ela chegou ao endereço de Lucia, endereçada à empregada de mesa, escrita à mão. Reconheci que dentro havia uma passagem de avião para Buenos Aires. Um endereço, uma única frase. Volte para casa. Passei uma semana me preparando. Pedi demissão do meu emprego. Marco não fez perguntas. Apenas me entregou uma pilha de dinheiro e me abraçou como se eu fosse sua filha. Fiz 2 malas, uma das quais continha o livro antigo, aquele artefacto do pacto e da traição de uma família, o documento que tinha mudado tudo. No avião, olhando para a cidade onde nasci, que se encolhia à distância, pensei no significado do juramento, em como Dante o tinha interpretado como uma lei que exigia sangue e em como eu o tinha ajudado a compreender que podia significar algo completamente diferente. Não que o sangue nos una para sempre, mas que o sangue em que nascemos, a família que nos cria, o peso da história que carregamos, só tem poder se decidirmos permitir. Eu tinha decidido deixar o meu para trás. Dante tinha decidido destruir o dele. Juntos. Talvez pudéssemos construir algo novo. O apartamento em Buenos Aires era pequeno e perfeito. Ele estava à minha espera no aeroporto, mais magro do que eu me lembrava, com barba por fazer a escurecer o queixo e a cicatriz aparecer mais pronunciada à luz sul-americana. Ele não correu para mim. Ele nunca se movia assim. Mas os seus olhos encontraram os meus e mantiveram-se fixos. E naquele momento, de pé num terminal cheio de estranhos, compreendi que estávamos finalmente a salvo. Não porque já não estivéssemos em perigo. O mundo estava cheio de perigo e acabaria por nos encontrar. Mas porque nos tínhamos escolhido conscientemente, com pleno conhecimento do que a outra pessoa era, e essa escolha era mais forte do que qualquer lei antiga, ele pegou nas minhas mãos. Bem-vinda à casa, disse ele. Esta não é a nossa casa. A nossa casa é... Parei porque não sabia como terminar a frase. Casa era o lugar de onde vieste, o lugar ao qual pertencias, e eu já não pertencia a lugar nenhum. Eu tinha queimado essa ponte quando me afastei de Boston. Não, disse ele. Mas será. Vou garantir isso. Ele puxou-me para si e eu enterrei o rosto no seu peito e senti-o respirar. Firme, vivo, presente de Becien. Saímos do aeroporto para a luminosidade de Buenos Aires, e eu não olhei para trás. O antigo juramento estava na minha mala, um fantasma de uma vida que tínhamos deixado para trás. E cada palavra que eu traduzi, cada significado que descobri nos levou até aqui, a um momento em que finalmente poderíamos ser algo além do que a lei exigia. No final, o segredo mais importante do juramento não estava escrito em nenhuma das páginas antigas. Era algo que Dante tinha aprendido através da dor, da violência e da escolha de mim. A lei vive nos corações daqueles que a aceitam. Se a rejeitares, ela morre contigo. E em Buenos Aires, com a sua mão a segurar a minha, caminhando em direção ao táxi que nos levaria para o resto das nossas vidas, senti a antiga lei finalmente quebrar, não com violência, traição ou sangue, mas com amor. E essa foi a única tradução que alguma vez importou.